Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer para comparar um ano versus o outro, mas não um ano atual contra o ano anterior, um ano que eu selecionar contra outro ano que eu selecionar. Por exemplo, quero comparar 2023 contra 2020, 2023 contra 2021, 2022 contra 2019, por aí vai, tá? Então, ficou curioso? Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer. Aqui na tela do Power BI Desktop, eu vou começar acrescentando uma matriz. E aqui eu vou colocar alguns dados, tá? No campo linhas, eu vou colocar o ano e o nome do mês aqui embaixo. No campo valores, eu vou colocar uma medida básica de faturamento. Ok? Vou aumentar um pouquinho essa grade. Colocar uma fonte 14. Vou diminuir o preenchimento de linha. Legal. Então, se eu precisar expandir, cabe na tela. Perfeito. Então, eu tenho dados desde janeiro de 2019 até outubro de 23. Então, eu não tenho novembro nem dezembro. Tem que prestar atenção nisso. Então, o que eu quero fazer aqui? Imagina se eu fosse fazer uma comparação com o ano anterior padrão, né? Nós criaríamos uma nova medida chamada de... Vou criar aqui fora. Nova medida de ano anterior. Que ela é um calculate do meu faturamento usando a função semi-period last year, tá? Do calendário data. Ela traz o valor do ano passado, tá? Posso colocar aqui. Vocês vão ver que tá ok. E, ó lá, trago o valor do ano passado ao lado do valor do contexto. O total a gente vai tratar, porque isso aqui não tá legal. Por que não tá legal? Esse total, pessoal, é o valor que vai nos cartões, né? Se eu colocar um cartão aqui ao lado, veja bem. Se eu colocar aqui o meu faturamento e o meu ano anterior, e não tiver nenhum ano selecionado, ele traz esse total que não condiz com nada. Então, o comportamento que eu quero é o seguinte. Se eu não tiver nada selecionado, eu quero trazer o último ano, tá? Então, vamos arrumar primeiro esse faturamento, tá? Então, nova medida. Eu vou chamar de ano atual. Ok? Eu tenho duas partes, né? Eu tenho o cara que está no contexto dos meses e eu não vou abrir... Deixa eu abrir, senão vai bugar ali. Dos meses ou do ano e tenho do total, tá? Do meses e do ano tá certinho, tá funcionando. Agora o total que eu preciso tratar. Então vamos lá. Eu vou chamar uma variável aqui, vou apagar esse zero que eu coloquei só para não bugar a medida. Então var contexto ano-mês é igual à própria medida faturamento, tá? Agora o var contexto total é igual a quem? Calculate da medida faturamento, e aqui eu vou usar a função index. Ela retorna uma linha de uma tabela, tá? Qual tabela? Eu quero a última linha, então menos 1, do relation. Relation é o nome dessa tabela. Do all selected de calendário ano, tá? De todos os anos selecionados, eu quero o último. Isso é o que a index faz ali, tá? E agora o var result, o resultado em português, eu vou fazer o check aqui, ó. If is in scope de calendário ano ou is in scope de calendário nome do mês, que é a coluna que está ali, né? Me traga o contexto ano-mês.
senão me traga contexto total. Return resultado. Legal. Então, aqui, ó, eu vou até puxar aqui porque eu vou colocar o ano atual aqui. Deixa eu colocar ao lado, né, do faturamento que é melhor. Então, ó, tá vendo? Aqui no contexto não muda nada, tá? Ele traz exatamente a mesma coisa. O que muda é o total, tá vendo? Porque o total, pessoal, quando eu trocar aqui, ó, é o que fica nos cartões, tá? Então, essa medida de faturamento já mandei para o espaço. Legal? Agora a gente vai tratar esse ano anterior, tá? Porque aqui ele está trazendo o ano anterior padrão. Eu quero colocar um sem... Coloquei uma caixa de texto aqui sem querer. Peraí. Galeria visual. Quero colocar um segmentador aqui, tá? Do ano. E eu vou formatar esse cara com uma lista vertical. Seleção única não. Quero tirar só o Ctrl e mostrar... Isso. Quero dar a opção do cara selecionar os anos que ele quer comparar. Então, se eu colocar 2023 e 20, por exemplo, olha só, eu quero comparar 185 com 116, tá? Então, eu preciso colocar esse 116 aqui ao lado para fazer essa comparação, e não 205. Quem que é 205, pessoal? 205 é o próprio 2022, é o ano natural mesmo, mas eu não quero o ano natural, eu quero o ano da seleção, tá? Então eu quero selecionar esses caras e poder compará-los. Essa é a ideia, tá bom? Então, primeira coisa que eu vou fazer é mudar esse conceito de comparação, de trazer esse ano anterior dessa forma, através desse método padrão aqui, tá? Eu vou mudar isso aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, vou chamar o var contexto ano mês, né? É igual eu fiz lá do atual. Beleza? Aqui eu vou fazer o seguinte. Não é mais calculate faturamento same period last year, porque esse cara aqui não serve para mim. Quem eu quero é a função offset. Offset é uma window function que ela desloca um tempo para trás, tá? Uma linha para trás, no caso da tabela, falando da tabela. Então, no caso, eu quero menos uma mesmo, tá? All selected de calendário ano. Ok? E já vou preparar aqui a resultado, e já vou colocar o contexto ano mês aqui dentro. E vou dar um return no meu resultado, porque daí eu não fico trocando, tá? Olha só, meu ano anterior já assumiu a seleção lá. Se você não precisa de tratamentos específicos para o que a gente vai ver aqui para frente, tá pronto. Beleza? Mas se você tá gostando, deixa seu like aqui, hein? Não esquece do vídeo que ainda tem algumas coisas bastante legais aqui. Vamos lá, continuando. Vocês repararam que nós temos alguns meses sem valor. Então essa comparação aqui, na minha opinião, ao meu ver, não está justa, né? Eu estou comparando 12 meses, né, do ano anterior contra 10 do ano atual. Então, eu quero fazer uma lógica aqui para o seguinte, para que eu traga aqui no ano anterior somente os meses que eu tenho valor, tá? E eu vou desconsiderar esses 22, na verdade 13 mais 10,5, 23,700, né, que eu tenho que tirar da conta, né? Então eu vou tratar aqui essa parte. Como que eu vou fazer isso? Tá? Primeira coisa, eu tenho que captar esses anos selecionados aqui, tá? E descobrir quem é o maior e depois descobrir quais são os meses que estão contidos no maior e que tem faturamento. Essa é a lógica. Então vamos lá. Vamos desenvolver essa lógica aqui no início, tá? var anos selecionados.
é igual a quem? Values de calendário ano. Tá? A prova que isso aqui retorna, isso, né? Posso pegar esse carinha aqui e retornar dentro de uma concatenate X aqui, por exemplo. Que ali é uma tabela, uma lista, né? De anos, né? Então, concatenate X da minha anos selecionados, ó, coluninha ano tá lá dentro e meu separador é uma vírgula e um espaço, tá? E ele vai retornar isso aí para nós, ó. Então aqui no ano 2020 só tem 2020, aqui só 2023 e aqui, ó, 2020, 23, ó, tá aparecendo no cartão. Quantos anos eu selecionar aqui, ele vai aparecer aqui para mim, ó, 2020, 2020. Então eu já estou captando os anos que estão selecionados aí, tá? E agora eu preciso descobrir quem é o maior, tá? Quem é o maior de uma tabela é fácil, usar a função maxx. Então vamos aqui em ano anterior. Vamos pegar aqui, ó. Max ano. Vai ser o maxx dessa tabelinha anos selecionados, vírgula de qual coluna? Ano. Já até apareceu ali, tá? Então aqui ele já está me retornando o ano 2023, tá? O ano 2023 que eu posso retornar... Vou retornar aqui, comentar essa concatenate X aqui. Ele tem que me retornar 2023 no total e 2020 aqui tá certinho, tá? E se eu selecionar, é sempre o maior que ele mostra no total. O total é o que importa para nós. Agora o que eu preciso fazer é descobrir quais são os meses que estão contidos aí nesse max ano, tá? Então vamos lá, voltando na medida, tudo vai ser tratado nessa ano anterior aqui, nessa medida aqui, tá? Aqui em cima mesmo vou colocar, ó, var meses meses max ano, vai. Como eu quero retornar meses, então será uma lista ou uma tabela. Então é a função calculate table, tá? Eu quero o quê? Values de calendário mês, que é o número do mês, aqui de 1 a 12, tá? Qual que é meu filtro? É uma filter na all de calendário, quando o de calendário ano é igual a quem, pessoal? Max ano. Tá? Max ano. E, por isso agora tem uma segunda condição, e que tenha faturamento. Simples, ó. Esse é meu filtro, tá? E por que eu usei a filter, tá? Simplesmente porque eu estou usando uma medida aqui. Senão ele vai dar um erro de placeholder. Então eu preciso usar essa filter na aula de calendário com esse cara aqui. Ele só vai me trazer as datas que tem faturamento. Então novembro e dezembro cai fora de 23, tá? E também que o ano tem que ser igual a 2023. Essa é a ideia, tá? Se eu fechar aqui, eu posso retornar esse cara lá na concatenate para mostrar para vocês, tá? Só vou tirar o comentário aqui, colocar ela aqui, e aqui não é ano mais, agora é mês. Vamos ver o que vai retornar. Ó, legal. Então tá vendo? Que eu falei para vocês, em 2023 só tenho 10 meses com valor, então ele traz 10. Agora, 2020 eu tenho 12, então ele traz os 12. É só isso. Então eu vou checar agora se os valores dos meses de calendário estão nesses aqui. Os que não estão, não traz. Essa é a ideia, tá? Então vamos lá. Ano anterior. Voltando. Eu já vou incluir aqui, ó, nesse ano, contexto do mês, essa lógica que eu falei para vocês. Ela é um segundo corte nessa medida aqui. Então é quando a de calendário mês, porque quer dizer, está dentro, né? Está na lista. Qual lista, Aros? Dos meses max ano, tá? Vocês vão ver agora a diferença desse resultado aqui. Eu vou retornar ela. Estou retornando o resultado. Olha só a diferença. Então eu estou comparando 2023 não contra 116 mil, mas sim contra 92, que é a soma desses 10 meses aqui. Entendeu? Ele está descontando do 116 aqui 22.700 para chegar nesse 23, né? Quase 23.700
para chegar nesses 92 mil aqui. Então, essa é a ideia. Quando o mês atual, o mês máximo, ele só tem menos meses do que o ano todo, ele só traz para aquele. Vamos, se eu selecionar 2022 contra 2020, pode ver que o valor ele fica cheio. Agora, se eu comparar 2023, por exemplo, contra 2021, olha só, 158 contra 131. Então, eu debitei esses 16 mil aqui, 26 mil aqui, tá? Então, essa foi a ideia desse cara. E aí, já tá bem legal, né? Vamos explorar os recursos aqui, tá? Vamos supor que você vai lá e queira filtrar mais um ano aqui no meio, tá? Então, o que rolou aqui? Aqui no contexto, ó, 185 é o ano atual, tá comparando contra 131. Quem que é 131? É o 158 menos novembro e dezembro, de 2021. Então, não é nada contra o ano anterior, é o ano selecionado, tá? E aqui, 2021 tá comparando contra 2020. Pô, legal. Então tá fazendo a comparação até que correta aqui, né? Porém, no total aqui não ficou legal, né? Aqui não ficou correto. Ficou a soma desses dois caras, né? O que eu pensei? Né? Quando eu selecionar mais de dois, eu quero filtrar as pontas, tá? Eu quero filtrar as pontas. Então, por exemplo, nessa configuração aqui, eu quero comparar 2023 contra 2020 aqui no total. Aqui no meio da tabela, para mim tá perfeito. Então, o que eu tenho que fazer aqui para trazer esse 116 aqui? Lembrando, não é o 116, é o 92, né? Que é o valor já abatido, né? Vamos lá. Voltando aqui no ano anterior. Vou pegar aqui esse cara aqui. Vou colar aqui embaixo. Perdão. E aqui eu vou chamar de contexto total. Que vai ser o total lá mesmo, né? E aqui, ao invés de usar a função offset, eu vou usar a função index aqui. Porque agora é absoluto, né? Eu não é mais relação ao atual. Eu quero, quando tiver lá no contexto total, ele traga a primeiro ano, né? A primeira linha, né? Do ano que tiver na seleção. Então, index 1, all select calendário ano, e que o mês tá na lista dos meses, ou seja, de 1 a 10. Tá? Se eu retornar esse contexto total aqui, ó, olha só que bacana. Como 2023 só tem 10 meses, ele trouxe 92. Mas aqui, ó, ele trouxe 116 para todo mundo. E olha o total. Pô, bacana, né? Então agora eu tenho que checar, né? Tem que fazer o check se eu estou no escopo do mês ano ou se estou no total. Igual a gente fez lá no ano atual, beleza? Deixa eu deixar 2023 aberto. Voltando na medida aqui. Já vamos trabalhar aqui nesse resultado aqui, ó. Agora sim, ó. If is in scope, mesma lógica, de calendário ano, ou is in scope de calendário nome do mês, que são as colunas que estão ali na minha matriz, tá? Se ele tiver nesse escopo, quer dizer que ele está naquele campo de linhas, né? Então traga para mim o contexto ano mês. Se não, me traga o contexto do total. O return já está para o resultado. Posso colocar aqui 2 casas decimais. E voilá, né? Já está funcionando. Então aqui, ó, no meio da matriz, 2023 está comparando contra 131, que é o total debitado dos últimos 2 meses lá que não tem em 2023, de 2021. E aqui, 2021, como tem 12 meses, está comparando com o anterior de 2020. Porém, no total, eu estou comparando com o total do ano vigente ali, do último ano, contra a correspondência no primeiro ano. Então, 92 é o debitado de 116. Tanto é que se eu tirar 2021 da jogada, olha lá, permaneceu 92. Então, o total é legal porque ele é o cartão. Tá vendo? Eu coloco 2021, ó, só muda dentro da matriz. O cartão não muda nada. Muda nada. Legal.
Então a gente tem que testar as coisas. E se eu tirar tudo, o que vai rolar? Pô, legal. O total aqui, o que ele está trazendo? 82 debitado novembro e dezembro. Que não tem 2023, está trazendo aqui. Mas esse comportamento eu não quero. Quando não tiver nenhuma seleção, eu quero trazer o contexto atual, ou seja, 2023 comparando contra 2022. Então aqui, ó, eu tenho que trazer 2022 debitando, tá? Então como que eu vou fazer isso? Aqui no ano anterior, no contexto do total, esse aqui é quando eu tiver com filtro, ok? Eu já vou fazer um aqui quando não tiver filtro. Então vou mudar aqui o com para sem filtro. E aqui, opa, vou mudar a lógica. Em vez de ser a primeira tabela, quando não tiver filtro, quem que eu quero que traga? A penúltima, ou seja, não 2023, a penúltima que estiver selecionado. Então, no caso, menos 2. Então, a menos 1 é a última, menos 2 é a penúltima. Tá? Com isso vai trazer o valor ali de 2022, debitando os meses quando o ano não está completo. E aí já quebrou aqui embaixo, né? E aí eu tenho que fazer um check. Se ele passa pelo mês ano aqui, que está lá no... E não encontra o ano e não encontra o mês, é porque é total. Então, se é total, ele vai fazer um check aqui. Qual que é esse check? É um check se há um filtro lá na decalendário ano, tá? Então, decalendário ano. Vou testar. Ó, falso, tá? Não existe nenhum filtro aqui. A partir do momento que eu coloco alguma seleção ou mais, ele dá como verdadeiro. Tirei todos os filtros, ficou falso. Então, é essa a condição que eu vou usar, tá? Ano anterior, voltamos. Contexto total sem filtro. Então, aqui embaixo, vou colocar esse cara dentro de um if, né? If isFilter. Se está filtrado a decalendário ano, é porque eu tenho que retornar o contexto total com filtro. Se não, é porque eu tenho que retornar o contexto total sem filtro. Tá? É um if encadeado porque eu não preciso colocar um switch, true, muita coisa. Posso fazer um aqui, não passou, vai fazer um novo check. E aí esse novo check tem duas condições também. Tá? E aí, eu acho que está tudo ok. Só resultado, posso dar um ok aqui. Olha lá. Perfeito, ó, não tem nenhum filtro, então ele está trazendo a comparação dos últimos 2 anos, né? O atual mais o passado. A partir do momento que eu seleciono um outro, ó, tá aí a comparação, tá? Coloquei mais um na jogada, ele está comparando sempre as pontas no total. Aqui dentro ele faz devido. E para finalizar, a gente vai fazer aqui a diferença percentual entre os dois, né? Então, nova medida. Vou chamar aqui de diferença percentual. Que é o quê? Né? É um divide. É um divide. Quem que é meu numerador, né? É o ano atual menos o ano anterior dividido pelo ano anterior, tá? Pelo ano anterior. Na verdade, como eu estou chamando 2 vezes a ano anterior, o correto seria fazer isso aqui, tá? Anterior igual a medida ano anterior, coloco aqui, dou um return aqui, e aqui eu coloco a variável. Não posso fazer nada que vá contra a performance. Tá aqui. Apesar de ser mínimo isso aqui, tá, pessoal? É um percentual com 2 casas decimais e coloquei aqui. Voilá. Tá? Então, aqui está obedecendo tudo a inteligência que a gente fez no ano anterior, tá bom? Ó, ficou bem bacana isso aqui. Se eu tirar o filtro, ele vai fazer a comparação que a gente quiser. Se eu quiser colocar mais um cartão aqui e colocar o percentual, né? Olha lá, prontinho. Ele mostra o total. Beleza, galera? Era isso que eu queria mostrar para vocês. O material vai estar aqui na descrição para vocês baixarem, poderem abuçarem, e copiarem, desenvolverem, melhorarem. Enfim,
Deixa seu like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, não esquece de ativar o sininho de todas as notificações e quero saber aqui nos comentários o que vocês acharam, se faria de outra forma. Deixa aqui, me segue nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, tá tudo aqui na descrição. Beleza, galera? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!